Ô, gente, olha só. Muito importante a gente saber envelhecer, né? E a cada dia que passa, nós vamos envelhecendo. E é claro, né? Mais de 900 milhões de pessoas, muita gente com mais de 60 anos. E olha, a gente apresenta cerca de 12,2% da população mundial, viu, de idosos. O número de pessoas idosas aumenta a cada vez muito grande no planeta. E é claro, né, gente, a gente precisa priorizar a qualidade de vida dessas pessoas, que é um dos temas mais discutidos quando a gente fala em velhice. Quando será que a gente fica velho, hein? Mas você sabia que existem fases de envelhecimento? Existem. Já dá pra gente ir sentindo, claro. Hoje nós vamos bater um papo muito legal, gente, com o médico, fisiatra e, é claro, o reumatologista José Maria Santarém está aqui com a gente pra gente saber como a gente pode viver melhor e viver com qualidade. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Doutor que vai pra academia, né, doutor? Porque a gente passou um vídeo do senhor Semana esses dias passada. aí. Tava na academia, né? Segunda-feira passada. Treinando, né, doutor? Sem Assim dúvida, que é bom, né? sem dúvida. Doutora, a Dani perguntou das fases do envelhecimento, né? O senhor podia falar pra gente algumas delas? Sim, nós podemos falar, mas a primeira consideração é que fases, dividir o envelhecimento em fases é um pouco artificial. Tá. Porque as pessoas envelhecem de maneira muito particular, dependendo das suas condições genéticas. Então, a rigor, nós estamos envelhecendo a partir da maturidade, né? Depois dos 25 anos, predominam os processos de desgaste, que nós chamamos de envelhecimento. E a predominância, a magnitude desses processos tem determinismo genético. Existem pessoas, por exemplo, na faixa dos 35 anos, que têm importantes processos de desgaste. E outras com mais de 50, 60 anos têm pequenos processos de desgaste. Mas, a rigor, nós consideramos que a partir dos 60 anos a pessoa está idosa, porque a maioria das pessoas tem processos de desgaste, né? O nome é degenerativos, né? O nome não é muito bonito, mas é o processo de desgaste, né? Mais acentuados. Depois dos 60 anos, a maioria das pessoas tem esses processos. Mas é possível fazer muita coisa para conviver com eles. E é claro, né, quando o senhor vai chegando aí, o senhor falou dos 60 anos, que aí a pessoa já começa a ficar um pouquinho mais dependente, né? Ela já não dirige tão bem, ela já vai perdendo um pouco o reflexo. Não tanto, né? Hoje a pessoa com 60 anos é tão ativa, tão né? esperta, Muito mais né? ativa. Bem diferente. Mas a pessoa ela já vai perdendo, como o senhor falou. Mas como que a gente pode considerar que essa pessoa realmente chega numa fase de dependência? Bom, essa situação é muito individual, né? A partir dos 80 anos, muita gente está já mais dependente, né, de auxílio, de familiares, enfim, para muitas atividades diárias. Mas as pessoas que envelhecem de forma ativa costumam passar muito dos 80 anos sem chegar na situação de dependência. Porque dentre os processos indesejáveis do envelhecimento estão o aparecimento de doenças crônicas e a diminuição da funcionalidade. É a capacidade da pessoa realizar atividades físicas. Quando a pessoa envelhece fazendo atividade física, ela prolonga muito essa situação. E pode chegar ao fim da vida com boa funcionalidade. Doutor, o senhor falou legal. dos 60 anos, né? O senhor acha que vai chegar um tempo, o senhor que é um especialista no assunto, o senhor acha que vai chegar um tempo desses 60 anos passar para 70 anos? Por exemplo, agora a melhor idade é a partir dos 70 anos. Você acha que a gente está nessa fase da evolução da idade, não? Estamos sim, estamos chegando nisso, né? Porque as pessoas estão vivendo mais e vivendo melhor. Vivendo mais por uma série de circunstâncias, né? Diagnóstico de doenças crônicas, tratamentos mais adequados para doenças crônicas, consciência alimentar, né? Cuidando mais da alimentação e cuidando da atividade física. Tudo isso prolonga a juventude, entre aspas, no sentido de evitar doenças crônicas. E, por outro lado, a atividade física, que hoje a maioria das pessoas já considera importante, vai preservando essa funcionalidade, que é o que determina a independência das pessoas, né? Conseguir fazer as atividades da vida diária sem depender de outros. E isso está acontecendo. Cada vez mais as pessoas envelhecem com boa qualidade de vida. Mesmo com boa qualidade de vida, eu vou fazer uma pergunta bem assim,
vontade. Simples. Manda, abre seu coração. Bem Dé. simples. Então tá, uma pessoa que tem uma qualidade, né? Ela vive bem, come comida de verdade, faz uma atividade física e tal. E é claro, o tempo vai passando. Na natureza humana, doutor, o que envelhece primeiro? O corpo ou a cabeça? Eu não sei dizer, essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que depende muito da pessoa, né? É muito individual, né? Tá. Aliás, a gente não pode esquecer, né? Generalizações sempre são perigosas, né? Porque as exceções são muitas, né? Para os dois lados, né? Aqueles que envelhecem de forma ruim e precocemente e para o outro lado, aqueles que prolongam. Não, então, porque tem situações assim que às vezes as pessoas falam, nossa, mas esse homem, ele lia tanto, ele era tão estudado, tanto conhecimento, e ele teve uma doença, talvez, né, que fosse agravada mental. A pessoa tem essa ideia que o conhecimento também pode prevenir tais doenças, como a atividade física. Sim, a atividade intelectual hoje é reconhecida como importante para prevenir processos de deterioração das funções cognitivas. Então, a pessoa que envelhece e não tem uma atividade intelectual habitual, importante, ela tende a ter mais processos cognitivos, né, de prejuízo cognitivo. Então, a atividade intelectual é importante, assim como a atividade física, para preservar as boas condições do organismo. Mas vamos lembrar que tudo é genético. Quando nós nascemos, nós temos o nosso código genético e as coisas vão ocorrendo de acordo com esse determinismo genético. Os fatores ambientais que nós manipulamos, né? Então, atividade intelectual, atividade física, alimentação, influi, mas a base é genética. A base é genética. Os hobbies são importantes, né, doutor? Sim. Sempre se manter na atividade, né? Sim. E que tipo de atividade física o senhor recomendaria, por exemplo? O senhor acha que a musculação é importante? A musculação, que é o exercício contra a resistência, hoje é reconhecida como a atividade mais importante para quem está envelhecendo. Não é para quem já é idoso. Tá. Para quem está envelhecendo, que é para chegar na velhice em boas condições. Certo. Porque a musculação atua nos músculos, nas articulações, nos ossos e de uma forma muito segura, mesmo para quem tem limitações. Eu falei em processos degenerativos, né? Então, nas articulações, por exemplo, esses desgastes começam aí com 30, 40 anos em algumas pessoas e limitam atividades físicas. Existe muita gente que sempre foi esportista e quando chega numa certa idade não consegue mais fazer os seus esportes preferidos porque começaram a ter limitações, desgastes, dores, tendinites, enfim, acabam se afastando da atividade física. A musculação é uma atividade que pode ser adaptada mesmo na presença desses desgastes. E a pessoa então convive com esses desgastes de forma adequada, né, e preservando aquilo que nós chamamos de funcionalidade, né? Capacidade de realizar atividades da vida diária. Sim. E tem um fator também que eu acho interessante, porque a gente sempre faz muita brincadeira com essa questão de idade. Hoje em dia tem, como o senhor sabe, né? As pessoas estão mais ativas, praticam atividades e, enfim, né? Decidem viver com mais clareza. Mas aí elas têm uma resistência a envelhecer, né? E aí eu tenho a sensação que elas deixam de viver e aí ficam trabalhando contra esse tempo, né, doutor? É bem comum. Como que a pessoa ela pode viver melhor, aceitar os processos de envelhecimento para ela poder viver a vida como ela é? Bom, acho que isso é uma questão assim individual, mas que pode ser trabalhada, né? Primeira coisa é aceitar que a vida é assim, né? Nós nascemos, nós nos desenvolvemos, nós envelhecemos, nós morremos. Ninguém foge desse determinismo biológico, não é? Então, aceitar isso é o ponto de partida. E procurar encontrar em cada fase da vida as suas gratificações, os seus aspectos positivos, né? Claro que com o envelhecimento, muita coisa vai sendo perdida. Por conta desses processos de desgaste, né? Mas a pessoa tem que fazer um trabalho de revisão, né, dos seus conceitos para aceitar uma coisa que é inevitável. Mas não quer dizer que ela não possa fazer o que deve ser feito para prolongar a sua fase ativa, produtiva, de boa vida
física e mental. Duas certezas na vida, né, doutor? A morte e impostos, né? Duas coisas que não tem como a gente fugir, que a gente vai encarar com Tem que certeza. encarar, né? Doutor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da rede de apoio também, da família, o quanto é importante a família, os filhos, os netos, para ajudar essa pessoa a ter uma movimentação maior aí, né? Bom, isso é muito importante, né? As pessoas que não têm esse apoio, né, familiar, vamos dizer assim, acabam ficando na dependência de instituições, que felizmente existem várias que têm essa preocupação, né? E para quem não tem a felicidade de ter uma família adequada, Próxima, assim, né? que dê suporte, né, em todos os aspectos, né, acaba dependendo das instituições. E, felizmente, existem várias e é preciso que existam mesmo, né? O poder público precisa cuidar disso. Existem iniciativas privadas, mas o poder público também precisa cuidar para as pessoas menos favorecidas, né? Mas uma família ajuda muito, uma família bem estruturada, né? E que não tenha lá os seus preconceitos também com a velhice, né? É preciso que a família também encare a velhice como algo inexorável, mas que pode ser bem trabalhada. Bacana. Bom, né, Muito Dani? bom. Envelhecer. Doutora, é demais, né? Todo dia a gente envelhece. Envelhece tão bem. Tão cada legal. dia. Faz Pô, parte, gente, tem né, que doutora? envelhecer. Isso. Vai ficar bebê? E fazendo musculação envelhece melhor. E fazendo viu? musculação faz melhor, inclusive eu faço, e eu acho que isso tem que fazer parte como a gente come, Aê, como a gente Dani. toma banho, como a gente... Engraçadinho, ó. Olha, Ai, que dor. Quero participar também. Ah, O doutor tá forte. O doutor Ai, treina que eu sei. O querido. doutor treina que eu sei. É. Treina muito bem, viu? Ah, doutor, muito que obrigado, bacana, viu? né? Que bom. Foi Isso é ótimo muito presença, bom. senhor. Muito obrigado. Obrigada Prazer, pela presença, é um à prazer. disposição. Que maravilha. Envelhecer com saúde, envelhecer com muita sabedoria, gente. Vai viver, precisa viver. Não ficar preso aí nessa idade que você quer ficar preso, congelado, não. Tem que viver, sabe? A pele enruga mesmo, o cabelo da gente fica branco. A gente precisa entender e viver essa fase também. A gente era bebezinho, a gente ficou adolescente, adulto, agora ficando vai estar. É isso. Aí isso que é aí. legal. Gente, tem os contatos do doutor, claro, né, para você também entrar em contato. Ele tira as dúvidas, dá todo o atendimento e acolhimento especial que você tem, né, Léo? Ó, o doutor tem o Instagram dele aqui, que é o Instituto Biodelta. Entra lá, tá bom? Pode mandar lá um recado pro doutor, falar que viu ele aqui no Santa Receita, que ele vai adorar com certeza. Doutor, muito obrigado de coração. Obrigado mesmo.